Fala galera, aqui é o Ryo e hoje a gente vai falar sobre somas de cabeça. Principalmente sobre a necessidade de você começar a utilizar mais a sua cabeça, mais o seu cérebro, ao invés de você utilizar o papel para fazer as contas. Por que eu digo isso? Porque isso é uma coisa que eu aprendi, que eu reparei na prática, por experiência como professor, como educador. E eu vejo o seguinte, o aluno que tem dificuldade com matemática, ele depende demais do papel. Ele tem algumas características que infelizmente, eu não consigo separar ainda o que é realmente que afeta negativamente. Mas o aluno, geralmente, ele decora demais como fazer as contas, ele não sabe realmente o que está fazendo e ele só consegue pensar em matemática com papel. Quando você começa a fazer contas de cabeça, pelo menos as mais básicas, o que acontece com a sua mente? Primeiro, o papel, quando você faz uma conta no papel, você não tem que pensar, você tem que repetir o processo. Quando você faz uma conta de cabeça, não existe outra opção a não ser você pensar sobre os números para você chegar no resultado. E esse pensamento sobre os números é uma coisa que às vezes falta no aluno. Ao pensar nos números, você desenvolve a sua mente para que ela se torne capaz para pensar cada vez mais sobre números. Então, o que eu acho? Minha opinião é que o papel ele serve para anotar. Ele não serve para pensar. Quem tem que pensar é a nossa cabeça. Então, sempre que você fizer uma soma, ao invés de fazer aquele algoritmo de soma no papel, você tem que pensar sobre os números. Vamos ver algumas questões aqui. 23 mais 48. Vamos pensar sobre isso. Tá? 48 é muito próximo de 50, certo? Então, quanto que falta para 50? Falta 2. Posso pegar 2 do 23 emprestado? Posso. Quanto que eu vou ter, então? 21 mais 50. 21 mais 50 é fácil? É fácil. Por quê? Vai dar 21 mais 50. Quanto que dá? 71. Concorda? Então, eu consigo... Olha só o que aconteceu. Eu fiz uma soma simplificando os números para minha mente, porque trabalhar com 50 é muito mais fácil do que trabalhar com 48. Então, eu simplifiquei os números para minha cabeça entender. E aí, eu fiz a soma de números que são bem simples de você fazer. Por que 50 é fácil de fazer uma soma? Porque qualquer número somado com esse zero vai dar o mesmo número. Lembra? 1 mais 0 dá 1. Então, 21 mais 50 vai dar quanto? Vai dar a mesma coisa. 2 mais 5 dá 7. 1. 71. Acabou. Beleza? Eu posso repetir esse processo para diversas operações. 45 mais 65. Aqui, o que eu posso fazer? Eu já posso pensar que 4 mais 6 dá 10. 5 mais 5 vai dar 10 também. Né? Então, eu sei que vai dar 10. Só que, pelo fato de lá também dar 10, eu sei que vai vir um outro 1 para cá. Então, vai dar 110, por exemplo. Essa é uma forma de eu pensar. Outra forma de eu pensar é eu emprestar o valor de um para o outro. Eu posso pensar que essa conta, na verdade, é 40 mais 70. 4 mais 7 dá 11, 110. Então, tem várias formas de você fazer a mesma conta. Cada pessoa pode ter um raciocínio diferente para fazer isso. Vamos pensar, 123 mais 567. O que eu posso fazer aqui? Tá vendo esse 3 e 7? Pô, eles combinam tanto. Lembra que eu fiz aquele primeiro exercício? 3 mais quanto dá 10? 7 mais quanto dá 10? Né? Justamente um ou outro. Os números de 0 a 10, eles funcionam muito como duplas. A gente tem o 1 e o 9, 2 e o 8, o 7 e o 3, o 6 e o 4, o 5 e o 5. Né? Então, eles trabalham em dupla para chegar em 10. Tá certo? Então, esse 3 eu posso emprestar para o outro amigo ali do lado e eu vou ficar com um número muito mais fácil de fazer a minha conta. Então, eu vou ficar com 570. 120 mais 570. Ou seja, 690 como resultado. Se eu fizesse do jeito tradicional, eu faria assim, ó, 567, 1, 2, 3, mais... Ó, só aqui eu já demorei a mesma coisa que essas primeiras linhas aqui, tá certo? Agora eu vou fazer a soma. Então, 7 mais 3, uma soma. 10, passou para cá. 6 mais 2, dá 8, mais 1 dá 9. 5 mais 1 dá 6.
para chegar no mesmo resultado. Então aqui, escrevendo, o ato de escrever é muito mais lento do que o ato de você pensar sobre os números, né? Então tem essa vantagem, certo? Então, você fazer as coisas de cabeça vai começar a desenvolver para você novas formas de pensar, certo? E isso, cara, é muito importante. Então, treine daqui para frente, sempre que você pegar somas mais simples desse tipo, tenta fazer elas de cabeça. Tenta trabalhar com elas de cabeça, porque você vai começar a pegar algumas lógicas. Quais lógicas? Por exemplo, 29 mais 38. O que você vai perceber? Qualquer número somado com 9 é como se você estivesse pegando um daqui e emprestando para lá. E aqui vai ficar quanto? Vai ficar um a menos. Tá? Então, qualquer número somado com 9 vai ter como final esse número subtraído em 1. Se fosse 6, seria 5. Se fosse 5, seria 4 e por aí vai. E aí aqui fecharia o quê? O 0. 10. Né? Então aqui eu ficaria com 30, por exemplo. Né? Aí 67. Enfim. Descobre as lógicas que façam sentido para você. Isso que eu estou falando não é uma coisa que você tem que decorar, é uma coisa que você tem que perceber, que você tem que pensar e descobrir. É um desafio, é uma brincadeira que você vai fazer sozinho. Né? Você tem que descobrir e evoluir sozinho, beleza? Treina isso daqui e eu garanto para vocês, vai trazer uma grande evolução e vai acelerar muito todas as outras operações matemáticas que você for fazer daqui para frente, beleza? Tamo junto, gente. Não esqueçam de fazer as apostilas de exercícios e até a próxima.